O telemóvel vibrou no bolso do vestido enquanto eu colocava os pratos na mesa do quintal. Era a Sofia. Já cheguei ao portão. Estás pronta? Li a mensagem 2 vezes, o coração a bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Olhei para a família reunida, o meu pai a virar bifes na churrasqueira, a minha mãe a rir com as tias, os primos a jogar à bola com as crianças. Tudo tão normal, tão português, tão sufocante. Respirei fundo. Hoje era o dia. Ou contava tudo, ou continuaria a mentir para sempre. Caminhei até ao portão da quinta, os saltos a enterrarem-se na terra seca. Sofia esperava encostada ao carro, o cabelo castanho solto ao vento, o vestido azul simples realçando os olhos verdes. Quando me viu, sorriu daquele jeito que sempre me fazia esquecer o medo. Abracei-a com força, como se fosse a última vez. Vamos mesmo fazer isto? Perguntei, a voz tremendo. Tu decides, Mariana. Mas sabes que eu fico contigo, aconteça o que acontecer. Voltei para o quintal de mão dada com ela. Os risos pararam um a um. O meu pai largou a tenaz. A minha mãe deixou cair o copo de vinho, que se partiu no chão de cimento. Quem é esta? Perguntou o meu tio João, o mais velho, com a voz grossa de quem já tinha bebido demais. Olhei para todos. 30 pares de olhos cravados em nós. Esta é a Sofia. A minha mulher. Casámos há 3 meses em Lisboa, no registro civil. Legalmente. É a minha esposa. Silêncio. Um silêncio tão pesado que doía nos ouvidos. A minha mãe foi a primeira a reagir. Avançou 2 passos, o rosto branco. Casaste? Com uma mulher? A voz saiu estridente, quase um grito. Aqui? No dia do aniversário do teu pai? O meu pai não disse nada. Apenas olhou para mim como se eu fosse uma estranha. Sofia apertou a minha mão com mais força. Desculpem a forma, disse ela calmamente, mas a Mariana queria que soubessem a verdade. Amamo-nos há 4 anos. Não queremos mais esconder. O caos explodiu. A tia Isabel gritou qualquer coisa sobre vergonha. O primo Miguel riu-se, nervoso, como se fosse piada. A minha avó benzeu-se 3 vezes seguidas. E a minha mãe? A minha mãe virou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas e ódio. Sai daqui. As 2. Não ponham mais os pés nesta casa. O meu pai finalmente falou, baixo, rouco. Mariana, vai-te embora. Por favor. Saí dali sem olhar para trás, arrastando Sofia comigo. No carro, chorei como uma criança. Não por arrependimento. Por tudo o que tinha perdido no instante. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Mensagens da família, metade a insultar-me, metade a suplicar que voltasse atrás, que fosse ao psicólogo, que pensasse nos sobrinhos. Bloqueei quase todos. Só a minha irmã mais nova, a Inês, continuou a falar comigo. A mãe está destruída, disse-me ela ao telefone, uma semana depois. Chora todos os dias. O pai mal fala. Acham que fizeste isto para os humilhar. Não fiz para ninguém. Fiz por mim. Eu sei. Mas eles não entendem. Para eles, isto é o fim da família. A Sofia foi incrível. Ficou comigo no pequeno apartamento em Lisboa, segurou-me quando eu desabava, cozinhou, trabalhou horas extra para pagarmos a renda. Mas eu sentia um vazio. O meu emprego na empresa de advogados, onde era sócia júnior, começou a ressentir-se. Os colegas cochichavam. O chefe chamou-me a uma conversa amigável sobre imagem profissional. 2 meses depois, recebi uma carta formal da minha mãe. Lia-se assim: Mariana, depois do que fizeste, não podemos continuar a fingir que tudo está bem. Vendemos a tua parte da casa de campo que o teu avô deixou. O dinheiro está numa conta à tua ordem, mas não queremos mais contacto.
Reza para que Deus te perdoe. A tua mãe. Li aquilo sentada na cama às 3 da manhã. A Sofia dormia ao meu lado. Chorei em silêncio para não a acordar. Mas o pior ainda estava para vir. A vida continuou, mas a ferida nunca fechou. Eu e a Sofia casámos civilmente em silêncio, só nós duas e duas testemunhas. Depois fomos jantar a um restaurante pequeno no bairro Alto, rimos, brindámos ao futuro. Foi bonito. Foi nosso. Mas faltava algo. A Inês aparecia de vez em quando, trazia fotos dos sobrinhos, contava histórias da família como se nada tivesse acontecido. Era o nosso elo frágil com o passado. Um dia, a Inês chegou com ar grave. A mãe está doente. Cancro da mama. Descobriram há 2 meses. Está a fazer quimioterapia. Senti o chão fugir-me. Por que não me disseram? Porque tu estás fora da família. Palavras dela. Fui ao hospital no dia seguinte. Entrei no quarto sem avisar. A minha mãe estava na cama, magra, o lenço na cabeça, os olhos fundos. Quando me viu, virou a cara para a parede. Sai. Mãe, por favor. Não tens vergonha? Aparecer aqui depois do que fizeste? Sentei-me na cadeira ao lado da cama. Vim porque te amo. Porque sou tua filha. Ela chorou. Chorou tanto que o corpo tremia. Por que é que me fizeste isto? Por que é que não podias ser normal? Expliquei-lhe tudo de novo. Que não escolhi. Que sempre fui assim. Que a Sofia me fazia feliz. Ela ouviu em silêncio, depois disse: O teu pai não quer saber de ti. Diz que morreste para ele. Saí dali despedaçada. A doença progrediu rápido. A minha mãe recusava ver-me, mas a Inês mandava mensagens com atualizações. Eu pagava contas em segredo, mandava dinheiro para os medicamentos. Era o meu jeito de estar presente sem estar. Entretanto, a Sofia começou a sentir a pressão no trabalho. Era professora numa escola secundária em Cascais. Alguns pais reclamaram. Não queremos uma pessoa assim perto dos nossos filhos. A direção chamou-a, sugeriu uma licença temporária. Ela recusou. Pediu demissão. Perdemos metade do rendimento de um dia para o outro. Comecei a trabalhar mais horas, aceitei casos difíceis, viajei para o Porto, para o Algarve. A Sofia ficou em casa, procurando emprego novo, mas ninguém contratava. Boa formação, mas perfil inadequado. Uma noite, discutimos pela primeira vez. Talvez devêssemos. Não sei. Dar um tempo à família, disse ela. Talvez se eu me afastasse. Não. Gritei. Não vou deixar que eles nos separem. Mas no fundo, eu também tinha medo. 6 meses depois da carta, a minha mãe piorou. A Inês ligou a chorar. Ela quer ver-te. Só a ti. Fui imediatamente. O quarto cheirava ao hospital e a morte. Ela estava consciente, mas fraca. Mariana. Peguei na mão dela. Estava fria. Desculpa, disse ela. Desculpa por tudo. Chorei. Eu é que peço desculpa por vos ter magoado. Não. Eu é que fui cobarde. Sempre soube que eras diferente. Desde pequena. Mas tinha medo do que os outros diriam. Do padre, dos vizinhos, da família. Fez uma pausa, respirou com dificuldade. Eu também. Tive alguém. Há muitos anos. Antes de casar com o teu pai. Fiquei gelada. Uma amiga. A Teresa. Trabalhávamos juntas na fábrica. Era mais do que amiga. Quando engravidei de ti, acabei tudo.
Casei. Enterrei isso. Mas nunca esqueci. Olhei para ela sem palavras. Por isso te odeio tanto. Porque fizeste o que eu nunca tive coragem. Morreu 3 dias depois. No funeral, fiquei ao fundo da igreja. O meu pai viu-me, mas não falou. A família ignorou-me. Só a Inês me abraçou. Depois do enterro, o meu pai aproximou-se. Ela deixou-te uma carta. Lê quando estiveres sozinha. Fui para casa e abri. A letra tremida. Mariana, perdoa-me. Fui egoísta. Quis proteger a família, mas destruí-a. Se puder voltar atrás, diria ao mundo que te amo tal como és. Cuida da Sofia. Ela é boa para ti. A tua mãe. Guardei a carta no peito e chorei até adormecer. A carta mudou tudo. Ou quase. Comecei a ir à terapia. A Sofia também. Falávamos muito sobre o luto, sobre a culpa, sobre o futuro. Lentamente, reconstruímos a vida. Ela arranjou emprego numa escola privada mais aberta. Eu fui promovida na firma, ironicamente, depois de ganhar um caso importante de discriminação. A Inês tornou-se a ponte. Convidava-nos para almoços pequenos, só com os sobrinhos. Aos poucos, alguns primos começaram a falar comigo. Não aprovavam, mas toleravam. O meu pai era o último obstáculo. 1 ano depois da morte da mãe, a Inês marcou um jantar na casa antiga. Ele quer falar contigo. Fui com medo. O meu pai abriu a porta, mais velho, mais curvado. Entra. Sentámo-nos na sala. Fotos antigas na parede. Eu pequena, com um vestido branco, ao lado da mãe. Li a carta, disse eu. Ele assentiu. Ela contou-me tudo antes de morrer. Sobre a Teresa. Sobre o medo. Fez silêncio longo. Eu sabia. Sempre soube que ela guardava algo. Mas nunca perguntei. Tive medo da resposta. Olhou para mim. Quando disseste que eras casada, senti que perdi a filha. Mas também senti que perdi a oportunidade de te conhecer de verdade. Chorei. Ele não me abraçou, não era homem para isso, mas pôs a mão no meu ombro. Não concordo com o teu estilo de vida. Mas és minha filha. E quero tentar. Não foi perfeito. Não houve reconciliação dramática. Mas começou. 2 anos depois, a Sofia e eu comprámos uma casa pequena em Sintra. Convidámos a família para um almoço. Poucos vieram. Mas o meu pai veio. Sentou-se à mesa, comeu, falou pouco. Quando se foi embora, disse: Cuida dela. Era o mais próximo de aceitação que eu teria. Mas a vida não é filme. Nem tudo se resolve. A Inês casou, teve outro filho. Alguns tios continuaram a falar mal nas costas. Houve Natal em que não fomos convidados. Houve outros em que fomos, mas sentíamos olhares. Eu e a Sofia viajamos. Fomos ao Brasil, à Itália, à Grécia. Vivemos momentos de felicidade pura. Mas sempre com a sombra do passado. Um dia, a Sofia perguntou: Valeu a pena? Olhei para ela, para os olhos verdes, para o sorriso. Valeu. Porque sou eu. Porque somos nós. Os anos passaram. A ferida cicatrizou, mas deixou marca. A minha carreira avançou. Tornei-me sócia plena na firma. Especializei-me em direito de família, ironicamente ajudando casais como nós em disputas de herança, custódia, discriminação. Cada caso era um lembrete do que tínhamos passado. A Sofia abriu uma pequena editora independente, publicando autores LGBT e literatura feminista. O negócio cresceu devagar, mas era dela.
A família evoluiu a passos lentos. O meu pai começou a ligar de vez em quando. Como estás? Era seco, mas era contacto. A Inês tornou-se a nossa maior aliada, defendendo-nos nas discussões familiares. Mas nem tudo era luz. Numa reunião de família pela Páscoa, um tio bêbado disse alto: Ainda não percebo como é que o Manuel aceita isto. Duas mulheres juntas. É contra a natureza. O meu pai levantou-se. Cala-te, António. Esta é a minha filha. Se não gostas, vai-te embora. Foi a primeira vez que ele me defendeu publicamente. Chorei no carro, a caminho de casa. A Sofia adoeceu gravemente o inverno. Pneumonia dupla. Passou semanas no hospital. Eu dormi numa cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela. Nesses dias, percebi o quanto amava. O quanto estava disposta a sacrificar. Quando melhorou, decidimos tentar ter um filho. Inseminação. Foram meses de exames, hormonas, esperança e desilusão. No terceiro ciclo, funcionou. Tivemos uma menina. Chamámos-lhe Ana, como a minha mãe. Quando a Ana nasceu, o meu pai veio ao hospital. Segurou-a nos braços, desajeitado. Parece-se contigo, disse. Foi o momento mais bonito da minha vida. Mas a sociedade não perdoa fácil. Na creche, houve pais que retiraram os filhos quando souberam que a Ana tinha duas mães. Na escola, houve bullying. Ensinámo-la a ser forte, a responder com dignidade. A Ana cresceu sabendo a nossa história. Aos 10 anos, perguntou: Por que é que a avó não queria que vocês estivessem juntas? Expliquei-lhe o medo, a tradição, o amor mal entendido. Mas agora o avô gosta de mim, disse ela. Sim. Porque o amor muda as pessoas. Às vezes devagar. A Ana fez 15 anos. Adolescente rebelde, inteligente, questionadora. Começou a namorar um rapaz. Depois uma rapariga. Veio contar-nos uma noite. Gosto dela. Muito. Olhei para a Sofia. Vimos nela o nosso reflexo. Conta-nos tudo, disse eu. Apoiamo-la. Falámos com os pais da outra miúda. Foi difícil, mas aberto. Entretanto, o meu pai adoeceu. Coração fraco. Internado várias vezes. A Inês e eu revezámo-nos ao lado dele. Numa dessas noites, ele chamou-me. Mariana. Obrigado. Por quê? Por não desistires de nós. Eu desisti de ti. Mas tu voltaste sempre. Segurei a mão dele. És meu pai. Morreu uma semana depois. No funeral, falei. Contei histórias dele. Da infância. Do amor pela mãe. Não mencionei o conflito. Foi um adeus sereno. Depois da morte dele, a família dividiu-se de vez. Alguns tios cortaram relações. Outros aproximaram-se. A vida seguiu. A Sofia e eu envelhecemos juntas. Comprámos uma casa maior no campo, perto de Óbidos. A Ana foi estudar para Coimbra, depois para Lisboa. Trouxe namoradas, namorados. Sempre acolhida. Um dia, aos 60 anos, sentei-me com a Sofia no terraço, a ver o pôr do sol. Achas que fizemos bem? Perguntei. Fizemos o que tínhamos de fazer. Fomos honestas. Olhei para as rugas dela, para o cabelo grisalho. Amo-te. Eu também. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo uma vida de batalhas e vitórias pequenas. A Ana casou com uma mulher. Tem 2 filhos adotados. Vieram visitar-nos no fim de semana passado. A casa encheu-se de risos.
A família está fragmentada, mas existe. Alguns primos mandam mensagens no Natal. Outros desapareceram. Penso na minha mãe muitas vezes. No medo dela. No amor que enterrou. Penso no meu pai, no silêncio dele, na aceitação tardia. Penso na Sofia, no meu porto seguro. A verdade custou caro. Perdi família, reputação, tranquilidade. Mas ganhei liberdade. Ganhei amor verdadeiro. Ganhei uma filha que me olha com orgulho. Valeu a pena? Sim ou não? O que achas? Valeu a pena dizer a verdade, mesmo pagando o preço alto pela família e pela paz? Sim ou não?